É muito comum romantizarmos personagens históricos, muitas vezes de forma exagerada. Lembro uma vez que causou uma grande polêmica um filme mostrando Jesus rindo e se divertindo com seus apóstolos, como se isso mudasse algo, como se ele não fosse um homem que sentia alegria, tristeza, fome, sede. Hoje vamos falar de um personagem histórico brasileiro que é envolto em muitas teorias, mas em contrapartida muito do que é ensinado nas escolas é no mínimo estranho. Olá, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante história de Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Fiquem ligados até o final, porque vamos revelar alguns fatos surpreendentes que talvez vocês não conheçam. Para entendermos melhor, é importante desmistificar o feriado de 21 de abril e o papel de Tiradentes nesse contexto. E existe uma teoria da conspiração que contraria a história oficial. Nela ele não foi enforcado em 1792. Na verdade, um ladrão chamado Isidro Gouveia ocupou seu lugar, criando uma narrativa conveniente para a proclamação da República. Quem era Tiradentes? Nasceu em 1746, órfão aos 9 anos, e se destacou como soldado e alferes. Envolvido na Inconfidência Mineira contra a exploração portuguesa em Minas Gerais, ele era maçom, mas seu papel como líder é questionável devido à sua semi-alfabetização. Na Inconfidência, a maçonaria desempenhou um papel significativo. No entanto, Tiradentes, com sua limitada educação, estava distante dos líderes cultos e estudiosos do movimento. A influência maçônica na luta pela liberdade, inspirada pelos Estados Unidos, Tiradentes era um dos poucos inconfidentes que não tinha família. Tinha apenas uma filha ilegítima e traçava planos para casar-se com a sobrinha de um padre chamado Rolim, por motivos econômicos. Mas Tiradentes era visto como o bode expiatório, o mais vulnerável entre os conspiradores. E foi assim que foi armada a traição, em 15 de março de 1789, com Silvério dos Reis indo ao palácio do governador e denunciando Tiradentes. Ele foi preso no Rio de Janeiro, na cadeia velha, e seu julgamento prolongou-se por 2 anos. Durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento, porque tinha a promessa que livrariam a sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda de companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão, o carpinteiro Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes, em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Gouveia foi conduzido ao cadafalso e testemunhas que presenciaram a sua morte se diziam surpresas porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. No livro, de 1811, de autoria de Hipólito da Costa, Narrativa da Perseguição, é documentada a diferença física de Tiradentes com o que foi executado em 21 de abril de 1792. O escritor Martim Francisco Ribeiro de Andrada III escreveu no livro contribuindo, de 1921, e ninguém, por ocasião do suplício, lhe viu o rosto, e até hoje se discute se ele era feio ou bonito. O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou absolvidos. Em 1969, o historiador carioca Marcos Correia estava em Lisboa quando viu fotocópias de uma lista de presença na Galeria da Assembleia Nacional Francesa de 1793. Correia pesquisava sobre José Bonifácio de Andrada e Silva e acabou encontrando a assinatura que era objeto de suas pesquisas. Próximo à assinatura de José Bonifácio, também aparecia de um certo Antônio Xavier da Silva. Correia era funcionário do Banco do Brasil, se formara em grafotécnica e, por um acaso do destino, havia estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Concluiu que as semelhanças eram impressionantes. Tiradentes teria embarcado incógnito, com a ajuda dos irmãos maçons, na nau Golfinho, em agosto de 1792, com destino a Lisboa.
Junto com Tiradentes seguiu sua namorada, conhecida como Perpétua Mineira, e os filhos do ladrão morto Isidro Gouveia. Em uma carta que foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa, existe a narração do autor, desembargador Simão Sardinha, na qual diz ter se encontrado, na Rua do Ouro, em dezembro do ano de 1792, com alguém muito parecido com Tiradentes, a quem conhecera no Brasil, e que ao reconhecê-lo saiu correndo. Há relatos que 14 anos depois, em 1806, Tiradentes teria voltado ao Brasil quando abriu uma botica na casa da namorada Perpétua Mineira, na Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias, e que morreu em 1818. Em 1922, Tiradentes foi reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira e, em 1965, proclamado patrono cívico da nação brasileira. Há alguns fatos, estes sim nos livros de história, nos mostra a imagem de um Tiradentes de cabelos e barbas longas, mas será que isso condiz com a realidade da época? Naquela época, era comum raspar barba e cabelo dos condenados por um motivo simples, piolhos. Sendo assim, aquela imagem de Tiradentes com barbas e cabelos longos já não bate com os dados históricos, mas esta imagem pode ter um motivo, que irei comentar. Dizem também que na época um dos motivos para raspar todos os pelos do rosto, era para que o rosto do condenado ficasse totalmente visível, talvez um modo de aterrorizar a população mostrando a expressão de desespero do condenado. A famosa imagem de Tiradentes com barbas e cabelos compridos, as vestes brancas, o fato da traição, parece querer remeter Tiradentes uma comparação com Jesus, a cruz trocada pela forca, o traidor Silvério dos Reis comparado a Judas. Bem, a história gosta de romantizar seus personagens, Tiradentes. Uma figura complexa, envolta em uma trama de traição e manipulação. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem e inscrevam-se no canal para mais conteúdos históricos. O que vocês acharam dessa história, ou teoria surpreendente? Comentem abaixo. Até o próximo vídeo.